E aí, tudo bem? Tudo bem? Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao estudo do livro do profeta Daniel. Para quem não sabe, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Para quem está enfrentando aí uma injustiça, está sendo perseguido, oprimido, né? Esquecido, pode saber que Deus é juiz, é um juiz justo. Esse é o significado do nome Daniel. Então, nós estamos em uma série estudando Daniel de uma perspectiva diferente. Estamos estudando Daniel de forma temática. São 19 temas do livro de Daniel, temas bíblicos, temas relacionados com a nossa vida nos últimos dias. Né? Nós não iremos estudar capítulo por capítulo, mas sim 19 temas incríveis do livro do profeta Daniel, e provavelmente você não vai encontrar isso na internet, tá bom? Então venha comigo estudar, compartilhe esse link. O meu propósito não é ficar popular na internet, ser um youtuber, não. A minha proposta é levar essa mensagem para aqueles que precisam. Então é uma mensagem contundente, uma mensagem maravilhosa, e você é meu convidado, viu? Se inscreva no canal, né? E assim ajuda esse canal a crescer e levar essa mensagem para outros também, né? Vamos então para o estudo de hoje. Já estudamos 4 lições. Hoje é a 5ª lição. A 5ª lição, ela é maravilhosa e ela é a continuação dos estudos. Pronto. Acho que está ficando bom aí para ti aí, né? Está aparecendo aí na tela. Agora eu estou projetando. Pronto. Revelando os mistérios das profecias de Daniel. O 5º tema é o resgate de um mundo perdido. Não precisa ser muito culto para perceber que esse mundo está indo de mal a pior. Todos estão percebendo que o mundo está naufragando, está afundando nas drogas, no crime, na violência, nas guerras, no ódio, no egoísmo, na prostituição. As pessoas não se importam mais umas com as outras. Líderes políticos que nós imaginávamos que estavam se preocupando conosco, né? Que deveriam se preocupar conosco, mas na realidade se preocupam só com eles. Eu não digo de todos, mas vocês sabem que alguns pensam dessa maneira, né? Então esse mundo está se perdendo, esse mundo está perdido, está naufragando, e o livro de Daniel vai apresentar para nós qual é a solução, qual é a saída, e nós precisamos nos agarrar nessa esperança que Daniel se agarrou, e nós devemos agarrar também. Né? Então vamos para o tema de hoje. Qual era um dos motivos da oração de Daniel? É uma oração muito importante. Você já percebeu que eu cito essa oração, já citei essa oração 2 outras vezes. Essa é a primeira vez que eu estou citando a oração de Daniel, do capítulo 9. E o verso 17 apresenta várias razões e motivos por que Daniel ora. E eu quero destacar nessa primeira pergunta aqui, do tema número 5, qual era um dos motivos da oração de Daniel. E o texto bíblico diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Então, você percebe aqui que Daniel clama a Deus, ora a Deus, pede para Deus ouvir a oração, né, de teu servo, se referindo a Daniel, né, as súplicas que ele faz, e ele ora aqui sobre o santuário, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Então, Daniel está orando pelo santuário. Mas que santuário é esse que foi assolado? Você deve se lembrar, nos estudos anteriores, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, por volta do ano 605, era uma nação mundial, ele era o político que mandava no planeta, muito poderoso, muito rico, e ele foi em direção de Jerusalém. Ele destruiu Jerusalém, derrubou os muros, queimou o santuário. O santuário que Daniel está orando é justamente o santuário que foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Né? Ficou assolado, destruído, abandonado, e o povo foi levado cativo para Jerusalém. Daniel fez parte desse grupo, aí, dessa comitiva, né? Vamos dizer assim. Né? Então, Daniel, o coração dele é tocado por isso.
ó Deus, tenha misericórdia do povo, tenha misericórdia de mim, mas tenha misericórdia do santuário. Né? O que será que representa esse santuário? Por que será que o santuário era tão importante assim para Daniel, ao ponto dele orar por uma construção que estava arruinada, assolada, né? Então, a segunda pergunta diz, qual é a origem desse santuário? Êxodo, capítulo 25, os versículos 8 e 9, diz assim, e disse Deus, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, aqui é o encontro de Deus com Moisés lá no monte. E Deus começa a dar instruções para Moisés, falando assim, Moisés, é o seguinte, você vai fazer para mim um santuário. Eu vou te dar o modelo, eu vou te dar aqui o tamanho, a forma, os móveis, e Deus ia dar tudo mastigadinho para Moisés, como ele deveria fazer um santuário. Mas o que me chama mais atenção não é isso. O que me chama a atenção é o versículo 8, que diz que o propósito do santuário para ele ser construído, e diz assim, me farão um santuário, disse Deus, para que eu possa habitar no meio deles. Então, o sonho de Deus, o propósito de Deus, sempre foi morar com o seu povo. Né? Deus, ele quer morar contigo, Deus, ele quer habitar perto de você. Você se sente sozinho, sozinha, abandonada, né? Deus quer ter um encontro contigo e comigo. Como você pode observar nessa ilustração que eu coloquei na tela, né? Lá ao fundo tem o Monte Sinai, né? Nós temos aqui, ó, o Monte Sinai. Tá? Aqui nós temos aqui o acampamento do povo de Israel. Tá vendo o fluxo de pessoas aqui nessa ilustração? Aqui é o santuário que Deus pediu para Moisés construir, né? Em forma aqui, tá vendo? Retangular. Aqui tem o altar de sacrifícios, né? Nós iremos estudar com mais calma um pouquinho mais para frente os detalhes disso, né? Aqui está o santuário. E o que me chama a atenção é que realmente o santuário ficava no meio do povo. Do lado direito, 3 tribos ficavam acampadas. Do lado esquerdo, 3 tribos. Ao fundo, 3 tribos. E na frente do santuário, 3 tribos. Como são 4 lados, 3 vezes 4, 12. 12 tribos. As tribos de Israel. Então, se olhar de cima, se pudesse olhar por cima, né, nós iríamos ver que o acampamento formava tipo uma cruz, né? Uma cruz, e o santuário ficava bem no meio das 12 tribos de Israel. Ou seja, o propósito de Deus estava se cumprindo. Assim como Deus ficou no meio do povo de Israel, ele deseja ficar no meio da sua família. Ele deseja ficar no meio do seu coração, dos seus pensamentos, das suas atividades, no meio da sua fala. Deus, ele quer fazer parte da nossa vida o tempo todo. Ele não pode ficar na prateleira e ser usado só no momento de doença, de um momento que a situação está ruim. Deus, ele é o nosso amigo, é o nosso Pai, é o nosso Salvador, é o nosso Criador, é o que nos mantém, é o que nos sustenta e, ao mesmo tempo, ele tem sentimentos. Só quer ficar perto de alguém aquele que tem sentimentos. E Deus quer ficar perto de você. Você deseja ficar perto dele? Você tem lido a Bíblia todos os dias, tem orado, tem sentido a necessidade de abrir o coração para Deus por meio da oração? Do mesmo modo que Deus pediu para construir um santuário para ficar no meio do povo, ele quer ficar no meio da sua família também, quer ficar no meio dos seus pensamentos, do seu coração. Né? Eu amo essa ideia e eu quero convidar a Deus diariamente para que ele possa habitar no meio aqui da minha casa, dos meus amigos, dos meus vizinhos. Né? Então, continuando aqui o nosso estudo, quais são as partes do santuário? Livro de Hebreus, capítulo 9, dos versículos 2 até o versículo 5, né? Diz o seguinte: onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama como, meus amigos? Como? Santo lugar. Daí tem ponto e vírgula, né? Por trás do segundo véu, que se chama como? O Santo dos Santos, o qual pertencia à Arca da Aliança, no qual estava as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. São textos longos, eu coloquei aqui as partes para responder justamente a nossa pergunta, né? Quais são as partes do santuário?
A primeira parte do santuário, que é chamado aí de lugar santo, né, tinha ali o candeeiro, que era para iluminar o santuário, a mesa com os pães, tinha um altar também de incenso, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. E no segundo compartimento, que é chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo, tínhamos ali a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, como está escrito na própria Bíblia, tinha ali as duas tábuas, as tábuas dos 10 mandamentos, tábuas da aliança, né? E em cima dessa tampa que ficava na Arca da Aliança, tinha ali os querubins da glória de Deus, que era o Shekinah, né? Cobriu o propiciatório. Muito bem, então nós já vimos quais são as partes do santuário: santo, lugar e santo dos santos. Para ficar mais fácil, até mais didático, eu coloco aqui na tela para você acompanhar comigo os dois ambientes do santuário, tá? Então nós temos aqui o santo lugar, aqui somente os sacerdotes podiam entrar para prestar culto. Então os sacerdotes, homens levitas, chamados, né, por Deus, eles trabalhavam aqui, ó, o candeeiro, tá vendo? Ó, com 7 lâmpadas, tá vendo? Representando aqui Jesus Cristo, a luz do mundo, né? E 7 porque é o número da perfeição. Nós temos aqui também os 12 pães, tá vendo? Representando Jesus como o pão da vida, mas também representando as 12 tribos de Israel. Depois nós temos um pouquinho mais para frente aqui o altar de incenso, que subia aqui uma fumaça cheirosa representando a oração do povo para Deus. Como você pode observar aqui no segundo compartimento, aqui tinha uma cortina, né, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, ali se encontravam os 10 mandamentos, né, as 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, e em cima os querubins, representando o trono de Deus. Aqui tinha uma glória que é chamada de Shekinah. No lugar santíssimo, ou santo dos santos, como está em Hebreus lá, né, que acabamos de ler, aqui somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para entregar a oferta de expiação. Então, basicamente, esse daqui é o santuário. Então, Daniel está orando pelo santuário de Jerusalém, não esse do deserto, porque aí foi a origem, né? Como eu falei ali, a origem do santuário, Deus mostrou para Moisés no monte e foi feito o tabernáculo no deserto. Mas quando o povo de Israel se estabelece em Canaã e conquista Jerusalém, e lá vira a cidade de Davi, o filho de Davi, Salomão, coloca o templo lá. E anos depois, o rei Nabucodonosor vai lá e destrói o templo que Salomão havia construído. Mas a base é a mesma, como eu apresentei para vocês aí na tela, né? 2 compartimentos, lugar santo, lugar santíssimo. No lugar santo, sacerdotes que ministravam todos os dias do ano, e no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali para oficiar o seu trabalho como sumo sacerdote, e nós veremos isso com calma ao longo dessas 19 lições e temas do livro de Daniel, né? Quarta pergunta: o que era oferecido no santuário? Levítico capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8 diz o seguinte: instrução de Deus ao povo. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça de sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, o que era oferecido no santuário? Aqui nesse texto nós vimos aí que era um cordeiro. O cordeiro era oferecido lá no santuário, né, sobre o altar. Então o pecador, que havia pecado, obviamente, pegava um cordeiro, ia até o santuário, apresentava esse cordeiro diante de Deus, diante do altar e diante do sacerdote. O pecador colocava a mão na cabeça dessa ovelha e o pecador matava essa ovelha, certo? E representando que o cordeiro morreu no lugar do pecador. Então, uma vez que o pecador confessou o pecado e matou o cordeiro, lá no santuário, o pecador voltava para casa como? Perdoado, leve, abençoado. Deus havia aceitado, então, ele e aceitado a sua oferta também.
né? Isso acontecia diariamente. Pecadores iam até o santuário, ofereciam, então, o sacrifício, né? O cordeiro era morto e o sangue era derramado e a oferta era colocada sobre o altar e o pecador voltava para casa leve, perdoado e abençoado pela glória de Deus, né? Pela graça do nosso Senhor. Agora a pergunta que é mais importante é essa daí. Quem era representado pelo cordeiro morto no santuário? Né? João capítulo 1, verso 29 diz o seguinte: no dia seguinte, viu João quem? A Jesus. Então, João estava no Rio Jordão, batizando, e ele vê que Jesus se aproxima. E está sendo narrado dessa maneira. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse João, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João aponta para Cristo, e João reconhece que todos os cordeiros que foram mortos no santuário, que foram mortos sobre o altar, todos os cordeiros que houve o derramamento de sangue, todos os cordeiros apontavam para Jesus Cristo. Então, aqueles cordeiros que eram mortos na antiguidade, aqueles cordeiros não tinham o poder de salvar o ser humano, mas era um requerimento que Deus fazia, Deus requeria que o pecador fizesse isso, para que ele pudesse entender que no futuro o Messias viria para morrer como Cordeiro de Deus para perdoar os pecados de todos, né? Eu posso usar a seguinte ilustração. O cordeiro que era morto no Antigo Testamento era mais ou menos como se fosse um cheque predatado, né? Eu sei que hoje em dia quase ninguém está usando mais cheque predatado, mas como é que funciona? Vamos supor que você vai ter dinheiro só mês que vem, né? Algo muito parecido com um cartão de crédito. Então você pega o cheque, preenche ali o valor, né? Sei lá, imagine aí um valor que você está preenchendo o cheque, daí você assina e você vai predatar o cheque para o mês que vem. Então você entrega o cheque para a pessoa, esperando que o cheque vai ser descontado só na data que ele está predatado no rodapé do cheque. Então, quando chega no dia combinado, a pessoa que recebeu o cheque, ela pode ir no banco, ela pode sacar esse dinheiro porque vai ter o dinheiro no banco. Assim é um cheque que tem fundo. Cheque sem fundo é o cheque que não tem dinheiro na conta no dia combinado. Mas cheque com fundo é o cheque que tem dinheiro na conta no dia combinado e dá para sacar o dinheiro dessa maneira. Então, todos os cordeiros que foram mortos no Antigo Testamento, lá no santuário, lá no tabernáculo, os pecadores que levaram o cordeiro para esses cordeiros para que eles morressem no lugar do pecador, eram cheques predatados que Deus entregava, representando uma data que estava predatado. Para qual? Qual data? A data que Jesus Cristo iria morrer, né? Que Jesus Cristo iria morrer na cruz. Então, o cheque predatado de Deus caiu com fundo quando Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu. Então, você e eu podemos nos alegrar. Porque Daniel, agora faz sentido porque Daniel chora, porque Daniel ora, porque Daniel fala do santuário, porque Daniel entendia o que significava o santuário, né? A Bíblia fala que Daniel abria as janelas da sua casa na direção de Jerusalém, na direção do santuário, e ele orava. E ele sabia que esse santuário que estamos estudando hoje estava como? Arruinado, assolado, destruído. E o que representava o santuário? O santuário representava uma porta de salvação. O santuário apresentava o evangelho antes do evangelho. Pastor Alexandre, como assim? Quando fala de evangelho, você não lembra de Mateus, Marcos, Lucas e João? Na verdade, quando fala dos evangelhos, mas todos os cordeiros que morreram na antiguidade, no Antigo Testamento, os cordeiros que os patriarcas mataram, os cordeiros que o povo de Israel matou, né? Que o povo matava os cordeiros. Então perceba que esses cordeiros, eles eram cheques predatados que apontavam para a cruz, apontavam para Cristo, não é verdade? Então quando Cristo morre, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cheque de Deus cai com fundo, né? Então esse Cordeiro que é Cristo Jesus pode salvar aqueles que viviam no passado e aqueles que viveriam no futuro. No caso, você e eu. Então, você pode dormir tranquilo essa noite, tranquila essa noite, se realmente você aceitar Cristo Jesus como o Cordeiro que morre em seu lugar.
né? Então a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Você é pecadora, você é pecador, eu sou pecador também. Por nós mesmos, não tem a mínima possibilidade de salvação. Martinho Lutero bem dizia que quando ele olhava para ele, não via possibilidade de se salvar. Mas quando ele olhava para Cristo, ele não via possibilidade de como se perder. Não é verdade? Porque Jesus Cristo só veio a essa terra por causa de você, por causa de mim. Você e eu temos valor. Grande valor, porque não foi um anjo que morreu na cruz, foi o próprio Filho de Deus que morreu na cruz por mim e por você. Então, essa situação leva Daniel a orar e a chorar em ver o templo todo destruído. Se o templo está destruído e o altar está destruído, como é que eles iriam oferecer o cordeiro? Hã? Como é que eles iriam adorar a Deus? Como é que eles iriam buscar a Deus? Então perceba que a adoração deles estava limitada. Porque não tinha como o santuário funcionar, não tinha sacerdote trabalhando, não tinha oferecimento de sacrifícios. Então Daniel ora para que o templo pudesse ser reconstruído e o povo pudesse voltar então para Jerusalém. Se você ler o livro de Esdras e Neemias, né, profeta, tipo profeta Ageu, você vai perceber que o templo foi reconstruído e depois, mais para frente, esse templo foi restaurado pelo rei Herodes e depois Jesus Cristo, quando nasceu, foi apresentado no templo, né? Pelo menos 6 séculos, mais ou menos, depois de Daniel. Então, o templo existiu e ele cumpriu o seu papel até quando Cristo viesse para morrer na cruz em nosso lugar, né? Então, aqui nós chegamos a uma conclusão muito interessante. Por que o cordeiro tinha que morrer? Um cordeiro inocente, um cordeiro que não tinha culpa, um cordeiro que não tinha culpa nenhuma, não tinha pecado. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, verso 22, a Bíblia diz o seguinte: e sem derramamento de sangue não há o que, amigos? Não há remissão. Ou seja, o que é remissão? É perdão dos pecados. Então, a única maneira de obter salvação e perdão era por meio do derramamento de sangue. No Antigo Testamento, os cordeiros que morriam, aonde? No altar, lá no santuário, no tabernáculo do deserto. No Novo Testamento, quando Cristo vem, tudo isso se cumpre na vida de Jesus. Hoje nós não precisamos mais matar o cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, morreu por nós todos, por aqueles que viviam no passado, por nós que estamos aqui no presente e aqueles que ainda nascerão até antes da volta de Jesus. Então, o Cordeiro precisava morrer diariamente por todos os pecados de todos os pecadores para garantir perdão, arrependimento e salvação. Então, quando o pecador colocava a mão na cabeça do animalzinho, confessava o pecado, derramava o sangue, ele tinha salvação. Hoje, o que você e eu precisamos fazer é simplesmente nos ajoelhar, pensar na pessoa de Cristo e confessar os nossos pecados e pedir perdão em nome de Jesus. Porque o sangue dele foi derramado por mim e por você. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão, né, de pecados. Então, existe uma maneira de salvar esse mundo? Existe uma maneira de salvar o vizinho? Existe uma maneira de se salvar a si mesmo? Tem, por meio de Cristo. E quando nós olhamos para o santuário, esse santuário que Daniel ora, esse santuário que Daniel tanto se preocupa para que ele pudesse ser reconstruído, esse santuário que tem 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo era o sacerdote que trabalhava, né? E ali tinha um castiçal de luz, né? Com 7 lâmpadas representando Jesus como a luz do mundo. Ali tinha uma mesa com pães representando Jesus como o pão que alimenta o mundo. Ali também tinha um altar de incenso representando a oração que Jesus escuta, que Deus ouve, né? Esse sacerdote leva o sangue para dentro do santuário. E no lugar santíssimo é o lugar onde Deus tem o seu trono, né? Em cima da Arca da Aliança, né? Ali dentro da Arca da Aliança tem os 10 mandamentos. Em cima tem os 2 querubins, a glória de Deus era manifestada ali e Deus aceitava o pedido de perdão do seu povo. Portanto, amigos, tem uma saída, tem uma solução. É só através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, o santuário cumpriu o seu papel. Lá no livro de Mateus, capítulo 26,
fala que o santuário, ele perdeu a sua validade quando Cristo morreu na cruz. A Bíblia fala que quando Cristo morreu na cruz, o véu do santuário rasgou de alto a baixo, o véu que dividia o santo do santíssimo lugar. Portanto, nós precisamos entregar a nossa vida, o nosso coração para Jesus. Amá-lo de todo o coração, buscá-lo e entender que ele só fez esse sacrifício para salvar você e a mim também. Então a gente não pode deixar para depois. Nós precisamos tomar uma decisão. Qual é a decisão que você quer tomar? Aceito a Cristo como meu Salvador e oferta para os meus pecados. Às vezes dá a sensação que o mundo está abandonado, não é verdade? A gente vê tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor. Não é verdade, o mundo não está abandonado. O mundo gira na palma da mão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra seu coração. Não é à toa que você está assistindo essa série estudando o livro de Daniel comigo. Se você tomar essa decisão ao lado do Senhor, é uma única chance para Ele. Ele vai saber aproveitar. Ele vai salvar teu casamento, Ele vai salvar sua vida, quer salvar seus filhos, Ele vai te dar uma boa noite de sono, Ele vai apresentar a palavra, a luz brilhará na sua mente, no seu coração, e um dia você vai se encontrar com Ele, que deu a vida por você e por mim. Se você aceita Cristo como seu Salvador pessoal, você pode escrever nos comentários aí: eu aceito Cristo como meu Salvador pessoal. E se você deseja um estudo bíblico pelo particular, escreva aí também seu nome nos comentários. Eu quero entrar em contato com você, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Senhor, obrigado por sua presença, obrigado por seu amor, obrigado pelos seus braços, Senhor, nos abraçando e nos alcançando. Nós entendemos nessa noite um pouquinho do santuário, que o seu maior desejo era habitar no meio do seu povo, providenciar o perdão e a salvação por meio do sangue do Cordeiro. Mas melhor do que tudo isso, Jesus Cristo é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É Deus no meio do seu povo. E esse Deus conosco, que é Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entre na nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Venha nos transformar completamente. Apresenta a salvação, Senhor. E que venhamos abraçar de toda força, com toda força, até aquele dia quando Ele voltar nas nuvens do céu. Nos dê um bom dia, uma boa noite. Abençoa o nosso lar e a decisão que tomamos agora. Nos dê paz. Em nome de Jesus. Amém.